Revelado. O encontro emocionante que surpreendeu Apaches ao verem o ser humano descoberto. Na pequena comunidade rural, onde o cheiro do pão fresco dançava no ar, Miguel, um jovem padeiro de 25 anos, acordou com o coração acelerado. A luz do sol iluminava sua cozinha, revelando a mesa repleta de ingredientes. Ele respirou fundo, lembrando da avó, Dona Zélia, que lhe ensinou que cada pão deveria carregar amor e história. Com mãos trêmulas, ele pensou em como sua avó ficaria orgulhosa, mas também no desapontamento de alguns vizinhos que sempre o consideraram um sonhador, um maluco por querer seguir sua paixão em vez de trilhar um caminho de sucesso tradicional. O aroma de fermento e trigo enchia o ar, quase como se sua avó estivesse ali ao seu lado, murmurando palavras de encorajamento. Mas essa manhã era diferente. Ele havia decidido se inscrever em um concurso nacional de talentos culinários. Os nervos começavam a tomar conta dele ao olhar para a lista de concorrentes, onde um chefe renomado, conhecido por seu ego inflado, se destacava. Miguel sentia o peso dos olhares céticos dos jurados, descendentes de uma elite que pouco entendia sobre sua essência. O frio na barriga o acompanhou. Será que ele era suficiente? À medida que o concurso avançava, Miguel navegava por um mar de pressão. Cada retorno de seus vizinhos, sussurrando entre si, parecia um açoite. Olhem o sonho do padeiro. Nunca vai chegar a lugar nenhum, diziam. Mas havia uma faísca de esperança que crescia em seu peito. O apoio de um amigo de infância, Lucas, um jovem que havia enfrentado suas próprias batalhas, tornou-se um raio de luz em sua vida. Neste ambiente conflituoso, Miguel começou a acreditar em seu caminho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia da final, a tensão era palpável. Miguel pensou em sua avó e no amor contido em cada receita. Ele decidiu preparar uma releitura do pão de queijo, usando ingredientes locais que representavam sua comunidade. Com um olhar fixo nos jurados, Miguel apresentou sua criação, seu coração batendo descompassado. Enquanto esperava pelas críticas, o chefe famoso disparou comentários arrogantes, mas Miguel, em sua essência, entendia que seu pão não era apenas comida. Era uma voz que soava forte. Era uma carta de amor à sua origem e à luta da sua família. A plateia, anticética, começou a murmurar entre si. Aquela humildade e autenticidade começavam a refletir algo profundo dentro deles. Com cada garfada, um pedaço de esperança renascia, mostrando que a essência das pessoas era muito mais do que 1000 rótulos. Mas a batalha ainda não havia terminado. Com os jurados prestes a deliberar, o olhar de Miguel se cruzou com o de Lucas, que o observava com orgulho misturado à ansiedade. Uma pergunta ecoou em sua mente. Será que o verdadeiro valor do seu trabalho seria reconhecido? A expectativa pairava no ar, e uma nova jornada estava prestes a começar. Miguel sentia o coração pulsar como um tambor em sua caixa torácica. Faltavam apenas alguns minutos para que os jurados, com suas expressões sérias, revelassem seus vereditos. O pão de queijo que ele havia criado não era apenas uma receita. Era um pedaço de sua história e de sua identidade. O encontro de sabores, texturas e sentimentos, tudo isso colocado dentro de um simples pão. Ele se lembrava das tardes em que ajudava a avó na padaria, do cheiro inconfundível do queijo derretendo e do riso dela ao contar histórias de sua juventude. Essas memórias eram seu alicerce. Lucas se aproximou, os olhos brilhando de emoção. Você fez isso! É só o começo, Miguel. Acredite em você! Disse, apertando o ombro do amigo com força. Essa confiança que Lucas tinha nele fez com que uma onda de coragem subisse em seu peito. Diante daquela plateia, Miguel não seria mais um maluco sonhador. Ele seria um padeiro, um artista. Quando os jurados começaram a falar, Miguel segurou a respiração. As palavras flutuarão no ar como um perfume doce. Uma mistura inovadora. Disse a jurada que havia se mostrado mais interessada. Miguel viu um reconhecimento nos olhos dela, e isso acendeu uma chama dentro dele.
O caos da crítica do chefe arrogante agora parecia distante, como um eco ensurdecedor que se apagava. Mas o que surpreende é a simplicidade com que você conecta seus ingredientes à sua história, continuou. As palmas começaram a surgir e, quase sem perceber, Miguel estava sorrindo. Um sorriso genuíno, cheio de gratidão. Aquela plateia, antes tão crítica, agora parecia estar absorvendo cada palavra, cada mensagem. O orgulho surgia em suas faces, e Miguel vislumbrou um futuro onde ele poderia realmente fazer diferença na vida das pessoas. Sua avó tinha razão. O pão poderia carregar amor e esperança. Enquanto as palmas ecoavam, a tensão do momento parecia se desvanecer. O resultado estava prestes a ser revelado, e Miguel sentia que havia conquistado algo muito maior do que um prêmio. Ele havia conquistado respeito, acolhimento e a possibilidade de sonhar de novo. E o vencedor do concurso é... A voz do apresentador cortou o ar, e a multidão ficou em silêncio. Miguel sentiu que seu corpo se encolhia, prendendo a respiração. Ele fechou os olhos brevemente, invocando não apenas o amor da avó, mas todos os sonhos e dificuldades que já enfrentou. Miguel da Silva! Os aplausos explodiram como fogos de artifício. Miguel sentiu como se o chão tinha sumido debaixo de seus pés. Em um único instante, tudo fazia sentido. O reconhecimento, a luta, o amor pela culinária, tudo estava alinhado. Ele se levantou entre lágrimas de alegria e uma felicidade transcendente e fez uma reverência humilde. Era um momento de celebração, não só para ele, mas para toda a sua história. Mas enquanto os flashes das câmeras piscavam e o público aplaudia, Miguel não pôde deixar de notar o chefe egocêntrico, que observava das sombras, com um ar de desprezo disfarçado. A expressão de desdém combinava com uma senhorita de produtividade. Aquelas palavras de desdém ecoaram na mente de Miguel, e um pensamento lhe ocorreu. Seria essa apenas uma vitória temporária? A noite seguia, mas novos desafios começavam a se formar no horizonte. Miguel não sabia, mas o caminho estava longe de ser tranquilo. O que acontecerá quando as luzes se apagarem? O mundo da alta culinária era implacável e cheia de armadilhas. E diante de tanta alegria, a pergunta que mais o atormentava surgia. Ele conseguiria se manter fiel a si mesmo nesse novo e intrigante universo? A verdadeira luta estava prestes a começar. Miguel ainda estava em um turbilhão. O prêmio em suas mãos parecia não ter peso suficiente para aterrar todas as emoções que o envolviam. O calor do aplauso da multidão parecia quase surreal, como se ainda estivesse dentro de um sonho colorido. Mas as sombras da dúvida não tardaram a se instalar em sua mente. O olhar do chefe arrogante o seguia, como uma sombra persistente que ele não conseguia afastar. Enquanto a festa do concurso se desenrolava, ele viu Lucas conversando com outros competidores. O garoto sorria, mas havia uma intensidade em seus olhos que Miguel reconhecia bem. Era a mesma intensidade que pulsava em seu peito, uma mescla de euforia e preocupação. Afinal, o que realmente significava vencer? Estaria ele preparado para lidar com essa nova vida cheia de expectativas e pressões? Parabéns, campeão! Uma voz familiar surgiu ao seu lado. Era sua mãe, com seus olhos radiantes e um abraço apertado que aquecia a alma. Você fez isso. Eu sempre acreditei em você. Obrigada, mãe. Miguel respondeu, tentando segurar as lágrimas. A alegria dela o tocava profundamente, mas mesmo assim, a dúvida persistia. Uma voz interna sussurrava. E agora, o que vem a seguir? A festa animada não conseguia afastar o sentimento crescente de ansiedade. Ele percorria o local, com os olhares dirigidos a ele, mas cada aplauso trazia um peso adicional. Havia uma necessidade de agradar, de confirmar que aquela vitória não fora um golpe de sorte. Ele queria provar a todos, e principalmente a si mesmo, que aquela conquista era legítima. Você está se saindo bem. O que vai fazer agora? Lucas se aproximou, quebrando o círculo de seus pensamentos. O tom era esperançoso, mas havia também uma pitada de preocupação. Os convites para o estágio nos melhores restaurantes já começaram a aparecer. Tem planos? Miguel hesitou. A ideia de um grande restaurante parecia tentadora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Ele se lembrou das tardes quentes na padaria de sua avó, o cheiro do queijo, as risadas. Talvez eu deva começar por um lugar pequeno, algo que me lembre de onde venho,
disse ele, quase para si mesmo. Mas a realidade do mundo da gastronomia não era tão simples quanto sonhar. Você tem que se arriscar, Miguel. Não é só sobre ficar no conforto. Lucas insistiu, os olhos cheios de determinação. Você não conquistou essa vitória para se esconder. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. O que ele tinha a perder? E se, ao buscar essa segurança, ele escapasse de descobrir novas facetas de si mesmo? Respirou fundo, sentindo o pânico e a excitação misturando-se dentro dele. A festa começou a esmaecer, e soou uma sirene distante. Uma lembrança de que a vida que ele conhecia não era mais a mesma. O brilho dos holofotes na cozinha de um famoso restaurante poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Você está bem? Miguel? Lucas interrompeu seu pensamento profundo, e neste instante, a voz do chefe que o observava ameaçadoramente ecoou novamente em sua mente. O que ele realmente poderia fazer agora? Então, as luzes da festa piscaram, e uma proposta de estágio em um restaurante renomado surgiu. Era uma oportunidade dourada, mas poderia ser a armadilha que o afastaria de sua essência? Com uma sensação de que o tempo estava prestes a se esgotar, Miguel se viu em um dilema. Deveria seguir seu coração ou deixar que o sonho o levasse a um lugar desconhecido? Como seria a decisão que mudaria sua vida? E quais seriam os reflexos dessa escolha em sua alma? Miguel olhou para o prêmio em suas mãos, refletindo sobre o significado daquela medalha. As luzes da festa piscavam, mas nada parecia tão intenso quanto a batalha interna que ele enfrentava. A proposta de estágio ressoava em sua mente como um tambor distante, ecoando promessas e medos. Oi, campeão! Parabéns! A voz irrompeu entre os ruídos da festa, trazendo Miguel de volta à realidade. Era Renata, uma amiga antiga de escola que também tinha uma paixão pela culinária. Ela se aproximou com um sorriso largo, seus olhos brilhando com a mesma admiração que ele sentia por si mesmo nessa conquista efêmera. Oi, Renata, Miguel respondeu, tentando disfarçar a confusão que o consumia. Obrigada. Você não faz ideia do que isso significa, né? Você é uma inspiração para todos nós. Já pensou em como vai usar essa vitória? A pergunta era simples, mas caiu como uma bomba no coração de Miguel. O que ele realmente pretendia fazer? A expectativa de ser um ícone começava a pesar como uma âncora. Estou pensando em como posso me arriscar mais. Mas ao mesmo tempo não quero me perder no caminho. Miguel confessou, a voz trêmula. Renata o observou com atenção, percebendo a turbulência por trás de seu sorriso. Você não pode ser o que os outros esperam. Você precisa ser o que você mesmo espera de si. Todo mundo sabe que sua comida tem alma. Passar por esse estágio em um grande restaurante pode te fazer brilhar ainda mais. Ela exclamou animada. As palavras dela o estimularam, mas a dúvida ainda persistia como uma sombra. E se eu não for bom o suficiente? A frase escapuliu de seus lábios, e Miguel se sentiu vulnerável ao compartilhá-la. O olhar de Renata se suavizou, e ela segurou sua mão. Ninguém começa sendo o melhor, Miguel. Essa é a beleza da jornada. O importante é a paixão que você coloca nas suas criações. Pense em cada prato como uma parte de você. Se você se deixar levar, não terá como errar. As palavras de Renata reverberaram dentro dele, abrindo uma porta que ele havia fechado. Porém, a hesitação persistia. O que seria aquela jornada, na verdade? Ele poderia ser o chefe inovador que todo mundo aplaudia ou se perder de si mesmo no processo. Num canto da festa, o chefe arrogante observava tudo com um olhar crítico. Miguel sentiu seu coração acelerar. As críticas dele ecoavam em sua mente. E se ele estivesse certo? E se Miguel se tornasse apenas mais um entre os muitos no universo da alta gastronomia? Louco, né? Essa pressão toda. Brincou Lucas, interrompendo mais uma vez seus pensamentos. Mas é só o começo. Estamos aqui para te apoiar, campeão. Agora é a hora de brilhar. Miguel sorriu, mas seu olhar permaneceu focado no chefe. O desejo de mostrar-se e provar seu valor pesava em seus ombros. Você está certo, Lucas. Preciso me arriscar. Mas como? A incerteza ainda pairava no ar, e ele sabia que decisões difíceis viriam. Cada escolha poderia levá-lo para o alto ou afundá-lo. Com a festa chegando ao fim, Miguel se afastou, buscando um pouco de ar fresco. O céu noturno estava repleto de estrelas, e por um momento, ele sentiu que seu destino ainda estava por ser escrito. Mas a dúvida continuava. Ele estava prestes a subir em um palco desconhecido, e o que o aguardava?
Logo que ele se afastou, um convite antecipado chegou até suas mãos. Era sobre um jantar beneficente em um famoso restaurante. O evento seria prestigiado, e a presença do chefe arrogante era garantida. Miguel olhou para o convite, seus olhos arregalando-se. E se essa fosse a oportunidade que ele tanto precisava? Mas, ao mesmo tempo, o medo de falhar se intensificava. Ele se sentou em um banco, as emoções em conflito. Vem me encontrar no meio do caminho, Miguel. Toma essa decisão e não olha para trás. As palavras de Renata ecoaram em sua mente. E naquele instante, uma nova verdade começou a se formar. Ele não estava apenas lutando por um prêmio, mas pela sua própria identidade como chefe. Mas agora, depois de tanto pensamento, Miguel sabia que sua resposta estava se aproximando. Talvez essa noite, um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. E a pergunta que ficou foi: ele teria coragem de aceitar essa nova jornada? Miguel sentou-se no banco da praça, o convite ainda em suas mãos. O brilho das estrelas parecia refletir na superfície de seu coração desencontrado, pulsando entre expectativas e receios. Decidir participar daquele jantar beneficente não era apenas uma oportunidade profissional, mas uma escolha que poderia moldar sua essência. E, de repente, ele se lembrou de algo que sempre o inspirou: sua avó, que passava horas na cozinha, transformando ingredientes simples em pratos cheios de amor e histórias. Aquela memória o confortou e fez a dúvida ficar menos pesada. A festa terminava ao redor dele, mas a mente de Miguel girava como uma roda gigante. A ideia de se expor ao olhar crítico do chefe arrogante o fazia sentir um frio na barriga. E se eles não gostarem do que eu preparar? A pergunta surgiu como um eco, mas lá no fundo, outra voz o encorajava. E se eles adorarem? Levando a mão ao peito, Miguel respirou fundo. Ele sabia que precisava mudar o foco. Não era sobre o juízo dos outros, mas sim sobre o que esse estágio poderia significar para ele. A oportunidade de trabalhar em um restaurante de renome. A chance de aprender, crescer e, quem sabe, finalmente encontrar seu estilo como chefe. A saudade da avó o envolvia, como se ela estivesse ali, ao seu lado, sussurrando que o segredo estava em cozinhar com o coração. Decidido, Miguel levantou-se, deixando o banco e a indecisão para trás. A primeira luz da manhã começava a se aparecer, refletindo sua determinação. Ele se lembrou do compromisso de ir à escola de culinária que tanto amava e fazer o seu melhor. Eu posso. Eu consigo, pensou enquanto caminhava para casa. O dia passou rápido, e Miguel se viu cercado por panelas, temperos e facas. O fogão aceso parecia pulsar em sintonia com seu coração. Ele se sentiu em casa. Naquele espaço, ele não era apenas um competidor, ele era um criador. Mesmo assim, a voz do chefe arrogante ainda o assombrava. O que ele pensaria? O que diria? As horas se passaram como um sopro, e Miguel escolheu os pratos que levaria para o jantar. Decidido a colocar um pouco da sua história em cada garfada, ele decidiu criar um menu que refletisse sua vida e suas emoções. Um prato para sua avó, outro que simbolizava suas incertezas, e, por fim, uma iguaria que representava seu desejo de brilhar como chefe. Mas quando olhou para o relógio, percebeu que o tempo estava se esgotando. O jantar começaria em poucas horas. Miguel sentiu a adrenalina correr em suas veias. A cozinha estava em frisson, e ele precisava se apressar. A música suave que tocava ao fundo acentuava a tensão. Ele já havia escolhido os temperos, mas quando chegou a hora de montar o prato, um pequeno detalhe fez sua confiança vacilar. E se as combinações não ficassem boas? Miguel se lembrou da frase de Renata. Pense em cada prato como uma parte de você. Naquele instante, respirou fundo e decidiu que não se deixaria paralisar pela dúvida. O que ele tinha a oferecer era raro e precioso. Antes de finalizar o prato, ele fez uma oração silenciosa, pedindo coragem e clareza. Quando o jantar começou, a sala estava repleta de rostos conhecidos, mas também de estranhos, todos em busca de delícias. Enquanto Miguel servia os pratos, cada garfada da comida que fazia seu coração acelerar também trazia um quentinho de satisfação. Ele via as reações, os olhos brilhando a cada mordida, e por um instante sentiu que estava onde deveria estar. Mas então, um ruído conhecido fez sua atenção voltar-se para a porta. Era o chefe arrogante, entrando com um ar de indiferença. Miguel sentiu sua confiança balançar. O que ele pensaria da sua comida?
ele não tinha escolha a não ser enfrentar esse novo desafio. Os olhares dos convidados se voltaram para o chefe, aguardando sua reação. E assim, em meio ao calor da cozinha e ao murmúrio da plateia, Miguel começou a se perguntar: tudo o que ele criou valeria a pena? O que o chefe guardava em sua expressão? Essa noite vislumbrou um ponto de virada, e Miguel sabia que estava prestes a descobrir não somente o que os outros pensavam, mas também quem ele realmente era. Miguel sentiu o aperto no estômago se intensificar. Os pratos que ele havia preparado, tão cheios de significado e emoção, agora pareciam vulneráveis sob o olhar predador do chefe. As murmurações da plateia ecoaram em sua mente, misturando-se aos sussurros de insegurança. E se eu falhar? Foi uma ideia que não o abandonou, como uma sombra a seguir seus passos. O chefe caminhou lentamente entre as mesas, seu olhar penetrante observando cada prato apresentado. Miguel podia sentir seu coração pulsando em uníssono com os passos firmes daquela figura imponente. Enquanto isso, as vozes ao seu redor começavam a se calar, como se todos estivessem segurando a respiração, aguardando uma reação. Quando o chefe finalmente se aproximou do seu prato, Miguel prendeu a respiração. Ele se lembrou da avó mais uma vez, dos sábados à tarde recheados de risadas e cheiros. Cozinhe com amor, Miguel, ela costumava dizer. Naquele instante, ele decidiu que não deixaria o medo pará-lo. Lembrou-se da esperança, da coragem que estava despertando nele desde a primeira luz da manhã. Com um gesto sutil, o chefe pegou um garfo e deu a primeira mordida. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel observou cada movimento, capturando a expressão que se formava no rosto do chefe. Algo além do esperado parecia surgir, um brilho que desafiava a indiferença costumeira. As reações dos outros convidados também começaram a se desenhar. Murmúrios de aprovação começaram a pipocar. Miguel tentava discernir cada palavra, cada olhar que cruzava a sala. Delicioso, alguém disse, e isso fez seu coração bater mais forte. Logo, outras vozes se juntaram ao coro, exaltando os sabores. O chefe, agora com os olhos arregalados, parecia verdadeiramente surpreso. Ele levou a colher à boca mais uma vez, mordeu e, em seguida, olhou diretamente para Miguel. Havia algo ali, uma conexão não planejada. O intenso olhar avaliador agora tinha um ponto de luz. Miguel ajudou a si mesmo a erguer a cabeça, sabendo que aquele momento era precioso. Depois de um silêncio que pareceu se arrastar por uma eternidade, o chefe finalmente falou. Você fez isso por sua avó, não foi? O timbre de sua voz estava muito mais suave do que esperado. Foi como se sua indiferença houvesse derretido diante da sinceridade do prato. O coração de Miguel pulou. Ele acenou com a cabeça, emocionado. Afinal, era isso que ele queria transmitir. Tudo o que sentia. As palavras flutuavam entre eles, e Miguel percebeu que não era apenas um prato que estava ali. Era sua história. O chefe, antes temido, deu um passo à frente, e com um sorriso, começou a elogiar a composição, a harmonia dos sabores e a profundidade que cada garfada trazia. Neste momento, um novo dilema surgiu para Miguel. Será que a sua entrega e as emoções que ele havia compartilhado através daquela refeição o protegeriam de qualquer crítica que ainda pudesse vir? Havia mais à frente do que ele esperava, e a ansiedade começou a emergir novamente. Os olhares da plateia estavam agora focados na interação entre os dois. Miguel se viu em um turbilhão de emoções. Era ali que, por um breve momento, ele não era apenas um jovem cozinheiro, mas um artista reconhecido. Porém, a segurança momentânea foi quebrada por um alerta sutil em sua mente. Os desafios ainda estavam por vir. O chefe poderia, que a qualquer momento, voltar a se mostrar frio e incisivo. 7 vidas invadiram seu pensamento, com dúvidas e contradições se entrelaçando. Naquele instante, Miguel decidiu correr o risco e falar. Eu estou aqui não apenas para cozinhar, estou aqui para me descobrir. Aquela frase ecoou pela sala, e a expressão do chefe mudou para uma atenção concentrada. E você? O que vê em mim? Agora ele estava vulnerável diante de todos, e a resposta poderia mudar tudo. O que o chefe diria no final? O chefe hesitou, como se a resposta estivesse dançando na ponta da língua, mas ele pareceu surpreso com a profundidade da pergunta.
Miguel segurou a respiração, seus olhos fixos no chefe, que por um instante parecia uma imagem congelada em um quadro. A plateia, cativada, mal ousava mover-se, esperando pela revelação que poderia desvelar não apenas o prato, mas também a alma de Miguel. Vejo um lutador, disse o chefe finalmente. A sinceridade em seu tom fez com que o coração de Miguel disparasse. Um lutador que não tem medo de se expor, de se mostrar de verdade. As palavras reverberaram na sala como um eco, ganhando vida no espaço entre eles. Um murmúrio de admiração se espalhou pela plateia. Miguel, tocado, começou a perceber que a batalha era muito mais do que a cozinha. Era sobre sua jornada pessoal. O medo que o acompanhava sempre agora parecia um pouco menor sob a luz do reconhecimento. Ele estava ali, finalmente, em um lugar onde sua essência era vista e valorizada. Mas a pergunta é: você é capaz de continuar lutando, mesmo quando tudo parece difícil? Perguntou o chefe, sua voz firme, mas cheia de um calor surpreendente. Miguel sentiu um frio na barriga, a dúvida assombrando novamente sua mente. Como ele poderia garantir que conseguiria? A resposta, que poderia muito bem definir sua trajetória, parecia distante. Mas naquele momento, Miguel viu uma sombra de aprovação nos rostos ao seu redor. Pessoas que até então eram estranhas estavam agora com ele na mesma vibração, aplaudindo sua corajosa entrega. E por um breve instante, dentro dele floresceu uma nova esperança. Sim, eu quero continuar lutando, Miguel declarou, sua voz mais forte do que jamais pensou que poderia ser. A autenticidade de sua declaração trouxe um brilho aos olhos do chefe. Ele sorriu, e a plateia, tocada por aquele momento, se uniu em aplausos calorosos. Então é isso que você precisa. Não é apenas sobre a comida, mas sobre a coragem de se revelar todos os dias. O seu prato é uma extensão de quem você é, e isso é o que o torna extraordinário, o chefe disse, com um sorriso que agora era quase paternal. Miguel não sabia se deveria se sentir aliviado ou ansioso. Era uma mistura direta de emoção e pressão. A expectativa de que agora tudo estaria bem parecia promissora, mas os desafios que o aguardavam na competição ainda eram reais. E a dúvida de que poderia ter sucesso ainda permanecia no fundo de sua mente. Ele olhou para seu prato, agora mais do que uma simples combinação de ingredientes. Era uma declaração. Miguel ouviu claramente a batida de seu coração, mas uma nova ideia começou a se formar. E se ele falhasse? E se não fosse bom o suficiente? Esses pensamentos começaram a emergir em um frenesi. Eu preciso fazer mais. Ele sussurrou, quase para si mesmo. Mas seu desejo já estava lá, pulsando dentro dele como um fogo. De repente, o chefe, que até então parecia distante, se aproximou novamente. Inclinou-se para Miguel e disse: Lembre-se sempre, o sabor da comida é inegavelmente importante, mas a paixão é o que a torna inesquecível. Com essa frase ecoando em seus pensamentos, Miguel percebeu que o seu caminho apenas começava. Ele precisava ir além da emoção do momento e transformar isso em ação. A plateia, ainda aplaudindo, parecia ansiosa por mais, como se esperasse um desdobramento incrível. Ele começou a visualizar o próximo prato que poderia preparar. Um prato não para ser apenas aprovado, mas para contar histórias, emoções, para deixar uma marca. Enquanto pensava nessa nova possibilidade, uma ideia audaciosa começou a tomar forma em sua mente. Mude sua perspectiva, Miguel, ele pensou. Mostre ao mundo quem você realmente é. No entanto, a tensão continuava a subir, e com isso, a pressão. Ele sabia que, para impressionar o chefe e todos os outros, precisaria fazer algo muito além de cozinhar. Algo que refletisse não apenas suas habilidades, mas também sua essência. A competição não era apenas uma prova de cozinhar, mas uma revelação da sua verdadeira identidade. E exatamente quando ele começou a esboçar seus planos, o chefe olhou para ele, com um misto de expectativa e desafio. E agora, Miguel? O que você fará a seguir? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de promessas e incertezas. Era a chance de Miguel. O momento em que tudo poderia mudar. Miguel sentiu a pressão crescendo dentro dele, como uma panela prestes a explodir. A plateia estava em silêncio, mas a expectativa pulsava, cada olhar fixo nele. O cheiro do seu prato ainda pairava no ar,
Mas agora ele desejava algo mais. Precisava ir além do que tinha feito até então. Preciso de um novo começo. Ele murmurou, uma lâmpada acendendo-se em sua mente. Lembrou-se de momentos em que a comida não era apenas um alimento, mas um abridor de diálogos, um conector de vidas. Com isso, ele decidiu que seu próximo prato não seria apenas uma combinação de sabores, e sim uma história. Ao olhar para o chefe, percebeu que ele não apenas esperava por um prato. Ele procurava por uma entrega de alma. Foi isso que inspirou Miguel. Com um sorriso nervoso, ele respondeu: "Vou preparar algo que represente a minha história, minhas raízes, minha luta." As palavras pareceram flutuar ao redor, ganhando vida entre os aplausos que recomeçaram. Miguel sentia seu coração acelerar enquanto se dirigia à cozinha. Lá, as panelas e os ingredientes o aguardavam como velhos amigos. Ele respirou fundo, sentindo a essência de tudo o que havia vivido. Os ingredientes que escolheu foram cuidadosamente escolhidos: arroz, feijão, um toque de coentro e peixes frescos que traziam à mente as tardes ensolaradas com sua avó pescando em uma praia distante. Ele sabia que precisava trazer consigo não apenas sabores, mas memórias. Enquanto mexia os ingredientes com fervor e precisão, ficou absorto em lembranças. Ele se via na infância, ajudando sua avó a preparar o almoço. É assim que se transforma comida em amor, pensou, com um sorriso ao lembrar da risada calorosa dela. A energia fluía em suas mãos, e a cozinha se enchia de aromas que hipnotizavam. Miguel estava distante dos medos que o assombravam. Cada movimento se tornava uma dança, cada ingrediente uma expressão de sua identidade. Ele descobriu que estava se abraçando em cada passo, resgatando sua força interior. A cozinha era seu templo, e ele era o sacerdote dessa missa de sabores. Mas no fundo, havia uma sombra de incerteza. E se não fosse o suficiente? Ele se lembrava da competição e da pressão que acompanharam seu caminho. Ainda assim, decidiu bloquear essas vozes. Isso não é só uma competição, ele pensou. É sobre eu ser eu mesmo. Quando o prato finalmente ganhou forma e cor, Miguel sentiu naquele momento algo poderoso brotando dentro dele. Unidade. Era como se todas as partes de sua vida se unissem em um só sabor. Ele levou o prato até a mesa diante do chefe e da plateia, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. "Eu chamei isso de raízes de esperança", anunciou. E enquanto apresentava seu prato, em sua mente passavam as cores da sua vida, e ele viu cada reviravolta de sua jornada. "Cada ingrediente aqui conta uma parte da minha história. É tudo o que sou." O chefe olhou profundamente nos olhos de Miguel, e seu olhar estava carregado de algo mais do que apenas crítica. Havia respeito, um raro reconhecimento. A plateia, com expressões de curiosidade e empolgação, começava a murmurar entre si. Miguel havia deixado uma marca. "Só para lembrar", o chefe começou com um sorriso enigmático. "O seu prato deve levar além de um sabor. Ele deve tocar os corações." Ao ouvir isso, Miguel sentiu um frio na barriga. Assim que se aproximava do fim, a tensão entre o chefe e ele parecia palpável, como um fio prestes a se romper. "E se realmente tocar as pessoas?" ele pensou, seu coração disparando. O mundo parecia ter se tornado um único ponto de luz. Mas antes que pudesse exalar a ansiedade, o chefe inclinou-se um pouco mais perto e, em um sussurro, disse: "Prepare-se, pois o verdadeiro desafio ainda está por vir." Um arrepio percorreu a coluna de Miguel. O que ele estava prestes a enfrentar? Ele sabia, no fundo, que o verdadeiro teste de sua cozinhar era muito mais do que preparar um prato. Agora, o que estava em jogo era a essência de quem ele era. E com isso, uma nova fase de sua jornada se anunciava, repleta de incertezas, mas também de promessas de transformação. Miguel sentia o mundo girar ao seu redor, enquanto as palavras do chefe ecoavam em sua cabeça. Cada batida do seu coração parecia marcar o ritmo de uma nova descoberta. Ele havia se exposto de maneira que nunca imaginou. O prato que criou não apenas falava do seu passado, mas também de sua vulnerabilidade, de tudo que carregava consigo, do que havia perdido e do que ainda esperava. Ele precisava de um tempo para respirar. Com um gesto hesitante, afastou-se da bancada e deu uma rápida olhada na plateia. Os rostos agora pareciam mais do que apenas espectadores. Eles eram pessoas com histórias, sentimentos, sonhos e medos. E se Miguel fizesse com que sentissem alguma coisa?
Quando voltou para a cozinha, a energia era diferente. O silêncio que antes envolvia o ambiente agora parecia vibrar com uma expectativa quase palpável. Ele sabia que precisava de mais. A competição merecia isso. Miguel começou a pensar em um novo prato, algo que falasse não apenas de suas raízes, mas também de uma conexão mais profunda com as pessoas. O que ele poderia fazer para tocar os corações como o chefe pedira? Cada ingrediente que escolhia parecia aninhado em sua memória, esperando seu chamado. Enquanto pensava, sua mente vagou até as festas de família, cheias de risadas, música e aromas variados. As lembranças o embalavam como um manto acolhedor. Algo chamou sua atenção. Os pratos que seu pai costumava fazer, recheados de temperos caseiros, eram uma homenagem à união familiar. Essas lembranças o levaram a uma epifania. "Hummus de feijão com especiarias", exclamou, e a ideia tomou forma clara em sua mente. Miguel decidiu que seu próximo prato seria um reflexo não apenas de sua herança, mas também das histórias das pessoas ao seu redor. Ele queria que cada colherada transportasse alguém para os momentos de afeto, de conforto. Ele queria criar algo que não fosse apenas comida, mas um convite para uma nova conversa. Com seus novos ingredientes em mãos, ele as misturou numa grande tigela imerso em suas visões. O feijão, a cebola caramelizada, o alho, tudo envolvido por um caldo de emoção. Cada mistura de especiarias contava uma história. O coentro representava a frescura das memórias com sua avó. O cominho trazia à tona as feiras de bairro que visitava em sua juventude. Mas no fundo, a pressão voltava. Sussurros de dúvida começaram a surgir. E se a plateia não entender? E se não gostarem? E se não for igual ao que eu sinto? Miguel fechou os olhos e respirou fundo. Para quem estou cozinhando? Para os outros ou para mim? E nesse momento, ele decidiu. O que importava era a autenticidade de sua paixão. Ele voltou para a pia, pegou a colher e começou a servir como se estivesse alimentando pessoas queridas, não apenas uma plateia. A textura cremosa do hummus se moldava sob suas mãos, e ao contrário do seu primeiro prato, isso era mais do que apenas uma criação, era uma parte dele. Miguel olhou de relance para o chefe que observava atento. Uma expressão séria se desenhava em seu rosto. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A chama da última chance ardia dentro dele, missionária e ardente. Com o prato pronto, ele se dirigiu à mesa uma vez mais, pronto para compartilhar sua história através do sabor. O que aconteceria agora? A plateia, a tensão e as expectativas estavam de volta, mais intensas do que nunca. E quando ele se virou para enfrentar as pessoas, uma pergunta pulsava dentro dele. Conseguirei tocar verdadeiramente seus corações? Assim que colocou o prato sobre a mesa e fez um gesto convidativo, ouviu uma voz familiar entre a multidão. Um murmúrio coletivo começou a crescer, algo que ele não esperava. E ali, entre os rostos, ele avistou alguém que mudaria tudo. Miguel sentiu seu coração acelerar quando avistou a figura conhecida no meio da multidão. Era sua avó, Dona Zélia, como se tivesse emergido de suas memórias mais queridas, com um sorriso caloroso e os olhos brilhantes de orgulho. A imagem dela era a âncora que ele precisava para enfrentar aquele instante decisivo. O murmúrio se intensificou, e a energia na sala parecia eletricamente carregada, como se todos estivessem ansiosos para ouvir a história que ele estava prestes a contar através de seu prato. Miguel, agora com mais confiança, ajustou sua postura e respirou fundo. Ao expor sua criação, ele sentia que não estava apenas apresentando um prato. Ele estava compartilhando um pedaço de si mesmo. Essencialmente, isso é mais do que comida. É amor, tradição e cada lembrança que moldou quem eu sou. Começou Miguel, olhando para a plateia, fazendo questão de conectar-se com cada olhar. As lembranças se tornaram seus aliados, e ao falar sobre a vida ao lado de sua avó, seu coração pulsou forte. Esse hummus de feijão é uma homenagem ao meu passado e a todas as histórias que carregamos dentro de nós. Quando ele provou seu próprio prato, um misto de sabores explodiu em sua boca, e como uma sinfonia, as especiarias dançaram na língua. Ele viu a expressão dos jurados se transformar. Surpresa, curiosidade e, em seguida, satisfação genuína. O chefe arrogante, antes uma sombra opressora, agora observava com um olhar intrigado. Miguel percebeu que cada garfada do hummus levava as pessoas de volta a memórias de infância, de risadas e afeto.
Ele poderia sentir a conexão se estabelecendo, uma corrente invisível que os unia. Aquela experiência transcendia a culinária e se tornava um diálogo universal sobre pertencimento e identidade. O chefe, que fora tão crítico, se aproximou lentamente. Ele provou o hummus e Miguel prendeu a respiração. O tempo parecia parar, e a sala, que antes estava ávida apenas por uma competição, agora se tornava um espaço de transformação e revelação. Após o silêncio que se seguiu à primeira mordida, o chefe sorriu, desta vez sem a prepotência habitual. É verdade, Miguel. Você trouxe algo aqui que conecta seus ingredientes à sua história. Isso é magnífico, elogiou ele, e o alívio tomou conta de Miguel. Ele havia conquistado seu espaço no coração do chefe e também na plateia. As palmas começaram a se espalhar pela sala como uma onda, e Miguel não conseguia conter as lágrimas. Esse reconhecimento era mais do que qualquer prêmio. Era a validação de sua jornada e da luta que tantos enfrentam para se manterem fiéis a si mesmos. Ele sorriu, sabendo que havia tocado corações e, quem sabe, mudado até mesmo um pouco a visão de quem duvidava de sua paixão. Quando a noite chegou ao fim, a tensão que havia o consumido deu lugar a uma aceitação leve. Miguel parecia mais leve, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo da culinária. Ele olhou novamente para o rosto da avó, que ainda parecia ao seu lado, e sabia que ela faria questão de que cada prato carregasse amor e essência, o que ele havia conseguido fazer naquele jantar. Você está preparado para o que vem a seguir? Lucas perguntou quando a festa começou a se esvaziar. Sim, respondeu Miguel confiante. Agora sei que minha jornada apenas começou. Vou continuar a cozinhar com amor e coragem, sempre buscando a verdade que eu desejo compartilhar. E assim, Miguel estava pronto para enfrentar qualquer novo desafio. A verdadeira luta não estava na competição, mas sim na liberdade de se expor, de se mostrar na cozinha enquanto artista e ser humano. Ele havia vencido não apenas a competição, mas também a batalha interna que o acompanhava. Afinal, a vida é uma mistura de sabores, e Miguel encontrou a receita perfeita para seguir em frente, agora com o coração cheio de esperança e amor, sempre lembrando que cada prato conta uma história única. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.